Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a ação UNIP6 da Unipar Carbocloro. E a gente vai trazer atualizações para vocês de preço teto, de preço justo, de recomendação de analistas de mercado para você também. E lembrando que a gente está numa campanha para voltar a fazer conteúdo semanal de ação. Para você que gosta de ação, fique junto, assista até aquele vídeo de ação, daquela ação que você não gosta muito, não curte muito, mas assista para dar os views. A gente está buscando 500 views durante os próximos vídeos. A gente já fez um que bateu essa meta, o da Semin 3, que a gente lançou no mês passado. A gente está fazendo esse agora e mais dois. Se nesse e nos próximos dois baterem esses 500 views de meta, a gente vai voltar a trazer conteúdo semanal. Começamos aqui pelo preço teto de Decibazin. Então o preço teto de Decibazin está atualmente R$ 118,57. Considerando o preço atual dela, que é apenas R$ 51,75, nos dá um potencial de rentabilidade altíssimo de 129,11%, ou seja, muita gente, baseado nesse preço teto, iria investir na ação. Mas atenção, esse preço teto só está top assim exatamente porque em 2 anos ela distribuiu dividendos muito pesados, cerca de R$ 15 em 2021 e em 2022. Em 2020, no ano da pandemia, ela distribuiu dividendos fracos. Em 2023 também dividendos fracos. Em 2024 está seguindo para ser mais um ano de dividendos fracos, ou seja, anos que os dividendos não são tão bons. Então foque nisso, porque esse preço teto está alto, puxado por 2 anos, 2021 e 2022, que ela distribuiu cerca de 3 a 4 vezes acima do normal dela. Por isso que ela está com esse preço teto tão alto assim. Agora, em relação ao preço justo de Benjamin Graham, você vê que o potencial de rentabilidade dela é negativo, quase 2% negativo, exatamente porque o lucro por ação dela atualmente está muito baixo. Então isso está puxando o preço justo para baixo. Então aqui temos um preço teto muito top, com um potencial de rentabilidade muito alto, e já um preço justo de Benjamin Graham muito baixo, com um potencial de rentabilidade negativo. Então muita gente já não investiria nisso. Tem muita gente que pede que, como eu sempre falo nos vídeos de ação, tenha uma margem de segurança, um potencial de rentabilidade entre 30% e 40% dos dois, meus amigos, tanto no preço teto como no preço justo. E aqui só tá bom no preço teto, mas no preço justo já está ruim. Passando aqui para o site do Status Invest para trazer mais informações para vocês, a gente vê que o dividend yield do ano da ação está muito baixo, apenas 5,88%, abaixo daquele percentual médio que o Decibazin exige, só que o Decibazin é baseado nos últimos 5 anos, uma média dos últimos 5 anos, e aqui é só do último ano, muito baixo mesmo, 5,88%. Lembrando, como eu falei para vocês, em 2021 e 2022, ela distribuiu cerca de R$ 15, e agora, nesses últimos 12 meses, apenas R$ 3, muito pouco. Você também vê que a ação nos últimos 12 meses sofreu uma desvalorização de 25%. Se a gente pegar aqui o gráfico dela do último ano, você vê que ela chegou a custar R$ 72,73, que foi aqui em setembro do ano passado. Ela ainda estava com um valor bem interessante, mas já bateu esse ano R$ 47,07, ou seja, uma queda bem grande. Se você puxar daqui até o valor mínimo dela, que foi em 10 de junho, ela caiu cerca de 35%, mas daqui até o momento, ela já conseguiu, digamos, uma nova valorização de quase 10%. E eu vou mostrar para vocês qual é o principal motivo dessa ação chamar tanta atenção do pessoal que é investidor em ação. Tá aqui o principal motivo. Quem é um dos maiores investidores dessa ação no Brasil? Luiz Bassi Filho. Então muita gente, só porque sabe, porque é muito comentado qual é a carteira do Luiz Bassi, muita gente investe na ação. Não quer saber se a ação é boa, se é ruim, por que ela tá boa, por que ela tá ruim, se o valor dela tá bom, se o valor dela tá ruim. O pessoal investe porque o Luiz Bassi investe e ele ganhou muito dinheiro com essa ação. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o Luiz Bassi investe há muito tempo, basicamente desde a década de 70. Então essa ação aqui, por exemplo, há 5 anos atrás ela custava R$ 13, R$ 14, R$ 15, ficava variando um pouquinho, às vezes batia R$ 17, R$ 18, e atualmente, nesse momento ruim, ela está custando quase R$ 52, então muito acima desses valores. E o Luiz Bassi está comprando essa ação há muito tempo, provavelmente já começou a comprar na década de 80, na década de 90, provavelmente abaixo de R$ 1 até. Então, para ele, qualquer dividendo
dividendo acima de R$1 provavelmente traz um yield on cost dela altíssimo. Então é muito bom para ele. Ele tem, atualmente cerca de quase 21 milhões de ações da Unipar, entre ações ordinárias e ações preferenciais. Essa que a gente está avaliando agora, a Unip 6, é uma ação preferencial. Então ele ganha muito dinheiro com isso aqui. Nesse ano que ela pagou, por exemplo, R$1,50, ele embolsou aí mais de 30 milhões, só com esse dividendozinho de R$1,50. Quando a ação pagou R$15, ele colocou no bolso aí mais de 300 milhões, meus amigos. É muito dinheiro. E isso é só um dos investimentos dele. Então, para ele, é tudo muito bom. E como eu tô falando, muita gente investe só porque o Bassi investe. Mas isso não é o correto. Você tem que pensar em você e ver nessa questão do investimento se esse valor vale a pena, porque, como eu falei, para ele que comprou a um preço muito baixo, comprou a grande maioria dessas ações quando o valor dela era de R$15 para baixo, muitas dessas ações ele deve ter comprado com o valor de R$1 ou menos, então fica muito bom para ele, por causa do yield on cost muito alto. Mas para quem está comprando agora, o dividend yield fica muito baixo, o yield on cost muito baixo também. Se você comprou no momento que ela estava mais valorizada, quando ela ultrapassou a barreira dos R$100, você agora está tendo um prejuízo gigantesco, porque você comprou acima de R$100 e ela hoje está custando na faixa de R$50, você perdeu 50% do valor dos investimentos que você fez. Já falamos do dividend yield, não vamos falar mais por enquanto, até porque a gente já falou essa questão do preço teto de Décimo Basinho, que tem a ver com o dividend yield. A gente sabe que teve muito bem em 2021 e 2022 e agora não está bem. A gente vê que o PL dela também não está bom. Para mim o PL o ideal é abaixo de 5 e aqui está 10, mas é bom falar e citar o seguinte: tem investidores que dizem que quando a ação é cíclica, é uma ação de commodity que vive de ciclos, o que acontece muito é que quando o PL está alto, principalmente está alto porque o lucro caiu, é um bom momento de investir. O P sobre VP, para mim, o ideal é que esteja rondando a faixa de 1. E aqui está 2,34. Para mim, não é um P sobre VP bom, interessante. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBIT é considerado bom quando está abaixo de 10. E os dois aqui estão abaixo de 10. Então, em relação a esses dois indicadores de valuation, o valor está bom também. Já em relação aos indicadores de endividamento, a ação está muito top, porque a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que o ideal, segundo os analistas, é que seja até 1, aqui está 0,15, já próximo de 0, muito bom. Eu considero o ideal é abaixo de meio, também está abaixo de meio. Em relação à dívida líquida sobre o EBITDA, os analistas consideram que o ideal é que seja no máximo 3,5, eu considero o ideal no máximo 2, e aqui está 0,40, está abaixo de meio, então está muito boa essa dívida líquida sobre o EBITDA, ou seja, os dois indicadores de endividamentos estão top. Em relação à margem líquida, os analistas consideram bom acima de 10, eu considero bom acima de 20, ela está 13,16, para os analistas ela está com um valor bem bom. Em relação ao indicador de rentabilidade, o ROI, que é o principal deles, segundo os analistas, o ideal é que seja acima de 10, para mim o ideal é acima de 20, aqui está 23,37, ou seja, está bom. E agora, antes de mostrar para vocês o mapa de calor da ação, eu vou trazer para vocês o que os analistas que analisam essa ação aqui acham dessa ação no momento. Então aqui no site da Microsoft, apenas um analista analisa ela, e normalmente são poucos analistas mesmo que analisam a Unipar. Esse único analista analisou ela bem recente, no dia 4 de julho, semana passada, e ele indica o quê? Ele indica compra, meus amigos, ou seja, para ele tá um bom momento de compra. Ele considera que o preço-alvo da ação nos próximos 12 meses é de R$95, ou seja, ele considera que há uma possibilidade da ação praticamente dobrar de valor. E chegamos aqui no mapa de calor, mas antes eu gostaria de perguntar para vocês: você possui o NIP 6 na sua carteira? Tá pensando em colocar ela na sua carteira, aumentar a sua posição, reduzir a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Já se inscreve agora, deixa aquele likezão, ative o sininho, comente aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views e a gente voltar a trazer vídeos semanais de ação. Então, pessoal, em relação ao mapa de calor, você vê que a Unipar é muito irregular. Vários anos ela fez pagamentos no mês de abril, inclusive esse ano agora. Mas outros vários anos ela pagou no mês de maio. Excepcionalmente ela pagou no mês de junho, excepcionalmente ela pagou no mês de agosto. Duas vezes que ela pagou no mês de agosto foram exatamente aqueles anos que ela pagou muito, 2021 e 2022, e acabou dando aqueles dividendos estúpidos que eu falei para vocês, na faixa de R$15, tanto em 2021 como em 2022, que elevaram muito o preço da ação. A ação ultrapassou a barreira dos R$100. Atualmente você vai ver um gráfico e aí ele mostra um gráfico ex-dividendos, retirando os dividendos, aí você vai encontrar na faixa de 91, 92, mas na realidade ela ultrapassou R$100. Ex-dividendos, retirando esses dividendos que foram pagos nesses anos, aí sim a ação tá nessa faixa de apenas R$
R$ 91 que você vai encontrar nos gráficos. Mas é muito excepcional ela pagar em agosto também. E você vê que fora esses meses de abril e maio, que é o mais normal ela pagar, ela também normalmente paga em novembro ou dezembro. É quando a gente espera que venha os próximos dividendos, a não ser que excepcionalmente ela traga um resultado muito bom agora no segundo trimestre, que deve ser apresentado aos investidores provavelmente no começo de agosto, quando várias empresas começam a soltar os resultados do segundo trimestre. Mas caso ela não tenha esse resultado tão bom que ela consiga pagar em agosto, provavelmente só em novembro ou em dezembro. Você vê que nesses 2 anos que ela pagou muito bem, ela também adiantou os dividendos do final do ano e pagou nos meses de novembro e chegou a pagar em dezembro também. Nesse ano de 2021, você vê que ela passou o ano todo pagando dividendo. Pagou em abril, pagou em junho, pagou em agosto, pagou em novembro, pagou em dezembro. Passou o ano todo pagando dividendo. Era praticamente a cada 2 meses pagando dividendo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para nos ajudar a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se a gente bater essa meta, a gente vai estar por 2 vídeos batendo também essa meta pra gente voltar a fazer conteúdo semanal de ação. Então assista o vídeo, mesmo que você não goste muito. E aqui embaixo eu vou colocar mais um vídeo para você assistir. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!